Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa para podermos retratar, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e mostrar sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos trazer hoje, que geralmente esperamos, né, a saída das demonstrações contábeis, só que no caso dessa empresa aqui, a espera ia ser muito longa. Então, vamos trazer as últimas informações. Estamos falando aqui da Springs Global Participações S.A. E o que acontece com a empresa? As informações que nós vamos trazer hoje é do primeiro trimestre de 2023, que foram as últimas informações recentemente divulgadas pela empresa. Sempre vem protelando, né, as informações contábeis, demora muito para sair, sempre publicando com atraso. Então é o caso da Springs Global, que é uma empresa do grupo Coteminas, que por sinal também as últimas informações da empresa Coteminas também são do primeiro trimestre, lá do dia 31 de março. Mas enfim, para não ficar aqui sem informação da companhia, vamos trazer as últimas informações que ela apresentou do primeiro trimestre de 2023. E tudo isso aqui atendendo a solicitação dos nossos inscritos, do meu amigo Jesper Santos, que participou aqui também do canal, mandando a sugestão, a quem eu agradeço imensamente, um forte abraço para você, bem como também João Batista Cardoso. Ô João, também uma honra ter você conosco, eu lhe agradeço imensamente a participação e a sugestão. E caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Essa empresa, a Springs Global, ela tem uma história maravilhosa, né? Que na verdade a história se confunde e se mistura com a Coteminas, até porque é tudo dentro do mesmo grupo. Mas vamos contar desde o começo da história para você entender o que é a Springs Global. Tudo começa com o José Alencar Gomes da Silva. José Alencar Gomes da Silva, para quem não sabe, ex-vice-presidente aqui do Brasil no primeiro mandato do Lula, né? Quando o Lula foi eleito lá em 2003, o vice-presidente era o José Alencar Gomes da Silva. Tá? E então a empresa é fundada por ele. Mas toda essa história começa lá quando o José Alencar Gomes da Silva tinha 18 anos de idade, filho de imigrantes portugueses. Ele cria a sua primeira empresa, que era uma empresa, um comércio chamado A Queimadeira. E esse comércio, esse pequeno comércio, ele dura só 3 anos, porque daí na sequência ele já muda o ramo de atividade e passa a trabalhar com atacado de cereais. Mais um pouquinho, já também parte para outra empresa, fabricação de macarrão. E tudo isso aí, ele vai mudando de cidade, vai criando empresa, fecha uma, cria outra, vende uma, cria outra, e foi trocando de ramo de atividade, assim como também foi trocando de cidades, né, procurando, né, um caminho certo ali para seguir. E aí no ano de 1957, o que acontece? O irmão dele, o Geraldo, que havia ajudado na criação de sua primeira empresa, o Geraldo tinha uma empresa também na área de confecções. E aí, com o falecimento do Geraldo, o José Alencar vem tocar a empresa que era do seu irmão, que era justamente uma empresa de roupas, o comércio de roupas, União dos Cometas. E aí, na sequência, ele tocando essa empresa, ele passa, além de tocar o comércio, criou, né, uma indústria de confecções, União dos Cometas, que depois trocou o nome para Wembley. Já no ano de 1967, aí ele cria a Companhia de Tecidos Norte de Minas, que é a Coteminas. E aí a Coteminas, ela começa a se desenvolver, tanto que no ano de 1984, adquire também uma outra empresa no Nordeste que estava quebrada, que era a Seridó, e adquire a Seridó, reestrutura, e ela passa a ser também a Coteminas Nordeste. E agora, então, a empresa vem numa crescente na produção de confecções. Já na década de 90, aí o que ocorre? Ele constrói mais 2 fábricas e adquire 2 marcas extremamente conceituadas no Brasil, que era a Santista e a Artex, que passam agora a ser marcas do grupo Coteminas. Já daí na sequência também na Argentina, ele também passa a adquire mais 2 marcas e depois ele constrói uma fábrica na Argentina, e as marcas da Argentina eram a Arco-Íris e a Fantasia.
Já no ano de 2000, ele faz uma parceria com a Springs nos Estados Unidos, para colocar um pé nos Estados Unidos, uma combinação de negócios. E essa parceria acabou virando uma fusão, né? E aí, nessa fusão, a Springs Global passou a ser a holding de uma empresa chamada Cote Minas e também de uma empresa chamada Springs. E daí, na sequência, a Springs ela adquire aqui no Brasil a MM Martin e passa a atuar no varejo, aí na sequência abrindo mais lojas aqui no Brasil. Em 2007, nós temos o IPO da Springs Global, né? E com esse IPO, então, daí começa todo o processo de expansão com a abertura de diversas lojas, tanto da MM Martin, como também das lojas da Artex. Já chegando agora no ano de 2019, faz também uma combinação de negócios com a Kiko dos Estados Unidos, combinação de negócios essa, que seria uma aquisição, que depois na sequência já foi posta à venda. E aí, desde então, a Springs Global vem passando aí por uma série de dificuldades que a gente vai retratar aqui dentro das demonstrações contábeis. Para tanto, trago para vocês o balanço de 2019, 20, 21, 22 e do primeiro trimestre de 2023, até porque é a última informação publicada pela empresa agora no mês de novembro. Então, para entendermos e para termos um pouquinho de noção do que é Springs Global, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Springs Global Participações S.A. e trazendo para vocês, como já falei anteriormente, até o dia 31 de março, que são as últimas informações apresentadas pela companhia. Então, para que possamos entender o que vem acontecendo com a Springs Global ao longo desse período, vamos começar lá pelo ano de 2019, quando a empresa registrava em seu ativo 3 bilhões 294 milhões de reais, quer dizer o quê? É o tamanho da empresa, tudo aquilo que está dentro da empresa. E no caso da Springs Global, nós temos aqui os balanços consolidados, né, que eles vêm aqui para dentro da Springs Global, e aí então todo imobilizado, que é a parte da Cote Minas, da própria Springs, que vem aqui para dentro da Springs Global. E os investimentos, que são as participações societárias que a empresa tem nas demais empresas nas quais ela controla. E o capital de giro totaliza 1 bilhão 278 milhões de reais, equivalente a 38,8% de todo ativo da empresa. E lá em 2019, a Springs possuía no seu caixa, banco aplicação, 204 milhões de reais. Já no contas a receber, 487 milhões de reais e os estoques com 385 milhões. E dentro dos outros créditos aqui, geralmente nós temos os tributos a recuperar, como o valor mais preponderante. Já para 2020, a Springs ela diminui um pouquinho o seu tamanho para 3 bilhões 164 milhões de reais, porém nós temos aqui um aumento no capital de giro que vai para 1 bilhão 364 milhões de reais. Diminui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 185 milhões, porém, em contrapartida, temos aqui uma pequena elevação no contas a receber, que fecha com 509 milhões, e também os estoques da Springs fecha lá em 2020 com 403 milhões de reais. Já para o ano de 2021, a empresa praticamente estava aqui com 3 bilhões 196 milhões, porém com um acréscimo aqui no capital de giro, que agora fecha com 1 bilhão 481. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 218 milhões e temos aqui registrado uma queda no contas a receber que fecha com 448 milhões e um aumento nos estoques que totalizam agora 517 milhões de reais. Já para 2022, a empresa ela recua de 396 para 2,695. E essa diminuição da empresa ela é observada aqui tanto na parte imobilizada, provavelmente que com a questão da depreciação, né, que é o desgaste de máquinas, equipamentos, enfim, a perda de valor em função do tempo do uso. E o capital de giro também cai para 881 milhões de reais. Apesar de manter aqui um volume de dinheiro, né, 248 milhões, é um valor superior ao que tinha em 2021, mas ela tem aqui uma queda significativa, tanto no contas a receber, que fecha com 163 milhões, e também nos estoques, que caem para 358 milhões. 3 meses depois, em março agora de 2023, ela recua mais um pouquinho para 2 bilhões 553 milhões. E essa diminuição se dá também no capital de giro, que fecha agora com 759 milhões. O volume de dinheiro em caixa cai para 186 milhões, também temos uma queda aqui no contas a receber para 134 milhões e mais uma diminuição dos estoques, que fecha com 329 milhões.
Portanto, em 2022, 2023, percebemos aqui um encolhimento da empresa em termos de patrimônio. Mas vamos ver na parte do passivo, porque muitas vezes encolhe o patrimônio para pagar dívidas e aí, consequentemente, a empresa fica menor, mas ela fica com um volume menor de dívidas também. Mas vamos observar aqui o que acontece no passivo. E no passivo aqui nós temos o capital de terceiros, que é o total do endividamento, o capital próprio, que é o patrimônio líquido, e nós temos registrados lá em 2019 um endividamento total de 1.908 bilhões de reais, equivalente a 57,9% de todo o patrimônio da empresa comprometido com dívida. E a empresa trabalhava com 42,1% de capital próprio. Repare que já em 2019, ela vinha registrando aqui os prejuízos acumulados, resultados negativos de exercícios anteriores. No ano de 2020, a dívida sobe para 2 bilhões e 59 milhões e agora o peso da dívida é de 65,1%. No ano de 2021, a dívida sobe para 2 bilhões e 205 e o peso dela passa a ser de 69%. Em 2022, 2 bilhões e 316 de dívida com 85,9%. Então, reparem que a dívida ela vem de 57 para 65, para 69, agora praticamente 86, e fecha março, 3 meses depois, com uma dívida de 2 bilhões 388 milhões, 93,5%. Então, o peso da dívida, não que ela esteja aumentando em valores absurdos, mas o problema da dívida da Springs é o peso da dívida que hoje absorve 93,5% de todo o patrimônio, hoje que eu digo, março de 2023. E aí, consequentemente, o que nós temos aqui? Uma diminuição do capital próprio, que é de 42, cai para 34, 31, 14 e 6,5. E os prejuízos acumulados já totalizam 1 bilhão 758 milhões até março. Então, uma empresa que o endividamento aqui não para de crescer. Olhando agora os resultados produzidos pela empresa, lá em 2019, um faturamento de 1 bilhão 422, faturamento esse que pula para 1 bilhão 535 em 2020, aumenta para 1 bilhão 720 em 2021 e em 2022 o faturamento ele cai para 1 bilhão 217 milhões. E agora em 3 meses do ano acumula 171 milhões de faturamento. Mais importante do que faturamento, essa linha de baixo, que lá em 2019 ela registra aqui ganhos de operações descontinuadas, fazendo com que ainda apresentasse um lucro ali de 45 milhões, apesar de ter um prejuízo fora as operações descontinuadas de 139 milhões. No ano de 2020, um prejuízo de 320 milhões. Em 2021, 153 milhões de prejuízo. Em 2022, 630 milhões de prejuízo. E agora, em 3 meses do ano de 2023, temos aqui 212 milhões de prejuízo. E aí os detalhes desse prejuízo é que a gente olha aqui na parte de custo, que ele vinha numa estabilidade 68,4, 67, 64. Em 2022, o custo pula para 86,6%. E agora, em 3 meses do ano, o custo acumula uma alta ali, fechando com um peso de 108%. Então, quer dizer, aquilo que a empresa vende por 100, custa para a empresa produzir 108. Também temos aqui a despesa operacional 25, 29, 33 e vai para 67%. E a despesa financeira 15,8% do que ela gerava de receita, ela tinha que pagar de despesa financeira. Esse 15% se mantém em 2020 e 2021, e aí ele dispara em 2022 para 29% e esse ano com 47,8%. Portanto, já o problema da empresa ele começa aí em 2022 com toda essa sequência de alta de custo, alta de despesa, alta de despesa financeira, e essas altas continuam agora nesses 3 primeiros meses de 2023, razão pela qual esses prejuízos todos, eles que vêm aqui para prejuízos acumulados e vão fazendo com que o patrimônio líquido da empresa vá ficando cada vez menor. Naturalmente que para analisarmos aqui a situação financeira, já dá para se perceber que a situação financeira é bastante complicada da empresa. O endividamento, como a gente viu, também é um endividamento extremamente elevado e ainda em crescimento. E a rentabilidade, como dá para se observar aqui pela DRE, prejuízos constantes, então fazendo com que, todos os índices de rentabilidade sejam negativos. Naturalmente que também
a questão dos indicadores relacionados às ações, eles acabam todos eles sendo comprometidos, porque não há como se medir dividendos, não existe dividendos com prejuízo, não há rentabilidade da ação, não há retorno da ação, e então é bastante complicado analisar a questão das ações. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui, nesse gráfico aqui, é como que as ações da Springs vêm se comportando nos últimos 5 anos. E, para tanto, vamos trazer aqui nesse extraído do Google, esse gráfico aqui, onde vemos lá que no começo, no finalzinho de 2018, comecinho de 2019, a empresa ela vinha ali com um valor de ação de R$ 6,50, aí já em 2019 ela sobe para R$ 9,00, ainda em 2019 ela atinge ali um pico de R$ 14,00, vem a pandemia, ela despenca. E aí quando ela despenca, chega ali a R$ 4,20. Passa a pandemia, ela sobe um pouquinho, fica trafegando na faixa de R$ 6,80, R$ 7,00. Entrando 2021 dá mais um pico, ela vai lá para R$ 14,40 e desde então só faz cair, né? E aí entra já 2022 no patamar de R$ 4,00, quando entra 2023 já no patamar ali de R$ 1,50, e agora durante esse ano de 2023 passou ali por uma elevaçãozinha ali para 3,45 e voltou a cair, culminando agora com uma cotação de R$ 1,34 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Springs Global tiveram seu maior valor, quando tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da empresa ao longo desse período. E quero lhes fazer um convite, nós temos os nossos cursos de análise de balanços e também o curso Evaluation lá na plataforma Hotmart. Então você que queira aprender, caso queira aprender análise de balanços, valuation, entender o que os números querem nos contar, escutar os números, né? Isso aí de uma maneira muito fácil, simples, didática, simples, você consegue aprender análise de balanços e também valuation nos nossos cursos na plataforma Hotmart. No vídeo aqui na descrição nós temos o link de acesso aos dois cursos e com custo baixinho você consegue aprender análise de balanço. E além do mais, vai ter todo o material de apoio, e além do material de apoio, estaremos juntos com vocês. Se me manda mensagem lá, as dúvidas que porventura possa ter, que se não entendeu ali no curso, manda mensagem para a gente, aí a gente vai estar junto com vocês, orientando, explicando para vocês essa brilhante ferramenta chamada análise de balanços, que nos permite entender o que vem acontecendo com uma empresa, saber se uma empresa é boa, se não é boa, para quê? Justamente para podermos fazer análise, escolher as melhores empresas nas quais iremos investir para construir um patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vai lhe proporcionar uma vida mais digna, que é o que todos nós merecemos, e também uma vida cada vez melhor. Dito isso, bons investimentos para vocês.